Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aquele que nos deu a vida para que assim nós possamos contemplar mais um domingo. Amanhã é outro dia, a Deus pertence, então não deixai-vos o que tem para fazer hoje, para fazer no dia de amanhã, pois o amanhã a Deus pertence. Amém? E hoje nós temos aqui um tema um pouco intrigante para conversarmos. Muita gente aí ainda acredita que é um miserável pecador, né? E hoje nós vamos aprender justamente sobre isso. O que Jesus, nos seus dias da carne, disse a respeito. Amém? Hoje nós vamos aprender a respeito desta mensagem de fé, de encorajamento, o que Jesus quis nos passar. Amém? Então o tema da nossa live de hoje é graça mortificado para o pecado. Graça mortificados para o pecado. Amém? Nós vamos aprender isso aqui hoje. Graças a Deus. Então, você que está aí do outro lado, uma boa noite. Você que ainda vai assistir pelo dia, um bom dia. E você que vai assistir pela tarde, uma boa tarde. E deixa eu mandar aqui as saudações para os nossos amados irmãos, né? Que tem nos acompanhado, que tem conversado com cada um de nós. Deixa eu mandar saudações aqui para o nosso amigo, irmão querido, que tem aí acompanhado o nosso trabalho. Que Deus continue aí te abençoando, meu amado. Uma saudação aí, graça e paz para o nosso amigo Cido, a sua esposa Cineide, Kaeli, né? O seu filho Ciel, Marcelo, minha irmã Maria de Fátima, vovó lá na vila e sua família. Aqui também ao nosso redor, nosso amigo Gilberto, nosso irmão também que tem nos acompanhado aí sempre. E todos os outros que não lembro o nome aqui agora no momento, que Deus continue aí abençoando e usando grandissimamente. Amém? Os nossos irmãos também aí do grupo Conhecendo a Graça, todos eles, sem exceção. Amém? Os nossos amados irmãos lá do outro lado do rio, na Tapera, também ali no sítio São João. Um abraço para todo mundo. Um abraço para minha tia Neguinha, suas filhas, seus filhos, seus netos. Que Deus continue abençoando aí cada um de vocês, cuidando. Amém? Pois Ele é maravilhoso. Aqui também, próximo a nós aqui, a Vila Santa Rita, né? Tem os nossos irmãos lá, os nossos parentes que nos acompanham. Que Deus continue aí abençoando a vida de cada um de vocês. E que o Espírito de Deus seja com todos vós. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E também, por fim, para a gente já dar início aqui a nossa mensagem, graça e paz a todos os nossos amados irmãos daqui de Sobradinho, do Ministério Nova Sião. Que Deus continue abençoando a vida de cada um deles. Amém? Que assim o Espírito de Deus que nós habita possa cada dia mais nos encorajar, nos alegrar, para que nós venhamos crescer cada dia mais em espírito, para que tenhamos sempre esta união, essa disposição, esta boa vontade de fazer o melhor para Deus. Amém? Então abra aí a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2. Amém? Os nossos versículos aí inicial. Vamos ler para a gente fazer aqui a nossa confissão de fé. Graças a Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Amém? Versículo 2. Mas as vossas iniquidades
fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Vamos fazer uma confissão de fé para que a gente já venha o entendimento. Eterno Deus, maravilhoso Senhor, Deus que tudo vê, que tudo sabe, que sonda os corações, nesta noite maravilhosa, ó Deus, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem me feito, pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida, que o teu Espírito, ó Deus, que em nós habita, venha cada dia mais nos dar o refrigério, nos ajudar, nos alegrar, apesar, ó Deus, das dificuldades, apesar, meu Pai, do que passamos, apesar dos sentimentos, tudo quanto temos passado, ó Deus, que o Senhor encha-nos de todo o amor, de toda a graça, nos ajude a superar, nos ajude a suportar as dores, ó Deus, pois o Senhor é maravilhoso e sabemos que o Senhor já tudo suportou por nós, pois nós só temos, ó Pai, a te agradecer por tudo. E neste momento eu sou grato a Ti e recebo, ó Deus, no meu espírito, meu Pai, a cura de todos aqueles que estão enfermos. Recebo, meu Pai, do meu espírito, a Tua graça maravilhosa, a Tua alegria sobre as nossas vidas, pois o Teu Espírito que em nós habita é poderoso para fazer muito mais e melhor, pois basta crer somente, pois o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. E nesta noite, ó Deus, eu agradeço ao Senhor por cada vida aqui presente, agradeço ao Senhor por cada pessoa da nossa cidade, por todos aqueles que nos assistem. Meu Pai, onde estiver alguém neste momento nos ouvindo, que o Senhor, ó Deus, abra o entendimento desta pessoa, abra, meu Deus, os olhos, tira, meu Pai, todo o empecilho que atrapalha esta pessoa de ouvir a Tua palavra, pois nada podemos fazer contra a verdade, a não ser indo em favor dela. Isso eu te agradeço em Cristo Jesus ressuscitado, que assim seja, quem crê diga amém. Glória a Deus. Então, amados irmãos, estamos aí, fizemos a nossa confissão de fé, e que assim seja, né? Pois a nossa oração a Deus não é de petição, é de agradecimento. Amém? Então, Isaías 59, versículo 1, ainda no velho pacto, né? Na lei, isso aqui, amados, era na lei. Amém? Vamos ler para que a gente possa assim entender. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Vamos entender. Amados, isso aqui não se aplica aos nossos dias de hoje. Amém? Aqui o profeta Isaías sendo usado por Deus, por intermédio ainda da lei que estava em todo vigor. E este recado Isaías trouxe àquele povo de Israel, pois a lei estava ainda operando. Então, eles foram instruídos, amém, a viver desta forma, pois a transgressão, a maldade, o que eles estavam fazendo não estavam agradando a Deus, que era transgredir a lei. É totalmente diferente, amém, do que muitos hoje, né? Muitos até ensinam que para você deixar o velho homem, você tem que se batizar nas águas, que para você ser uma pessoa de Deus, viver plenamente com Deus, você tem que aceitar a Jesus. Há essas coisas no meio do sistema religioso. Só que desde sempre, quando começamos a pregar a graça, que eu venho advertindo a vocês, não há essa necessidade de aceitar a Jesus. Por quê?
Porque Jesus, amado, foi quem nos encontrou. É Ele que nos aceita. Se depender do homem, homem nenhum nesta terra, amado irmão, vai aceitar a Jesus. Como sempre tenho falado para vocês aqui, esta ideia de você ganhar almas para Deus, isso não existe, amado. Não há sequer uma alma vivente nesta terra que Jesus, amado, não tenha para ele. Todos, sem exceção, todos, seja bom, seja ruim. Quando falo todos, eu estou colocando no plural. E Cristo, amado, Ele fez isso. Ele já ganhou todas essas almas. E o que acontece, irmão, mas o senhor está lendo aí que a transgressão, o pecado, sim, amado. Mas isso era antes. Aquele povo que recebera a lei, amados, eles não estavam cumprindo ela como deveria ser. Pois se não precisasse de uma reforma, Cristo ele não teria vindo. Amém? Então, por isso foi que Cristo veio, amado. Todos aqueles acontecimentos que havia na lei, todos aqueles movimentos, todos, acontecia porque era permissão. Até que Jesus fosse pendurado no madeiro. Para aí sim deixar de se aplicar a lei e agora viver um novo e vivo caminho, um pacto de maior excelência. Não é assim? Que o velho deixa ali de ter o seu vigor e o novo passa a ter ali a sua glória. Não que a lei, amado, não teve a sua glória, teve, mas porém não estava acontecendo como era para ser. Pessoas estavam sofrendo com aquilo. E quem sofria? Os menores, aqueles que não tinham conhecimento, aqueles que adoravam a Cristo da maneira que eles achavam correta. Porque antes, gentios não tinham direito. Amém? Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, através da cruz, nós fomos aproximados. Amém? Nós não fomos lavados e remidos no sangue de Jesus como aquela primeira geração. Aquele povo da primeira era. Eles sim, muitos viram a crucificação, outros morreram antes, mas nós não. Nós não estávamos lá. Nós fomos aproximados. Amém? Então, amados irmãos, olha só. Nesta mensagem de Paulo aqui, ele falando aos amados irmãos do que estava, de Isaías 59, no versículo 1. Aquele povo, amado, Deus advertindo por intermédio de Isaías, Deus, será que a mão de Deus está encolhida? Será que os ouvidos do Senhor estão tapados para que não possa ouvir? Lembrando que antes, amado, Deus falava àquele povo por intermédio de anjos. Amém? Hoje não. Hoje nós não conversamos com Deus de anjos. Anjos não traz recados. Amém? Deus não manda recado por anjo nenhum para entregar a profeta A ou B ou C, quem quer que seja. Hoje, como sempre eu digo a vocês, Deus fala diretamente conosco. Amém? Porque então, se precisasse de anjos para trazer recados de Deus ao povo, então não precisava Jesus ser crucificado. Amém? Se Jesus não fosse crucificado, aí sim, amado. A lei ainda está em seu pleno vigor, o reino, ali de Deus não viria, apesar de que o reino de Deus não é comida nem bebida, O reino de Deus está onde? Em cada um de nós. Amém? E já é chegado, como disse Jesus, ainda nos seus tempos da carne, Quando teve a sua passagem aqui. Amém? Ficou claro? Então, hoje, amado, nós estamos falando a respeito disso. O pecado que tinha aquele povo não é o pecado que nós vemos hoje. E nós vamos aprender aqui hoje juntos. Amém? No decorrer da mensagem. Graças a Deus. Hebreus. Olha só. Livro de Hebreus. Capítulo 9, no versículo 26. Quem encontrou, diga amém.
Amém? Glória a Deus. Hebreus 9, 26. Olha só. De outra maneira, necessário lhes fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Me diga, Jesus aniquilou o pecado ou não aniquilou? Sim, amado. Lá em Isaías 59 nós vimos que a transgressão do povo estava demais. As leis de Deus estavam sendo deixadas de lado e o povo estava querendo viver na sua própria concupiscência, descumprindo a lei. Mas, graças a Deus, e o profeta Isaías, dizia o quê? Que a mão de Deus não estava encolhida, que não pudesse abençoar. E nem os seus ouvidos, no popular, estavam tapados para que não pudesse ouvir ali a lamentação do povo. E aqui o apóstolo Paulo, dizendo aos hebreus, ele já diz o quê? Que Cristo aniquilou o pecado. E que pecado foi esse? Qual pecado foi aniquilado na cruz? Qual foi esse pecado? O pecado que foi aniquilado na cruz, amado, foi o quê? A lei. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo é o fim da lei. Então, amado, se Cristo é o fim da lei, não tem por que eu estar pegando as coisas da lei, trazendo para que as pessoas possam viver novamente. Isso não pode, amado. O que passou ali, que aconteceu com aquele povo, não se aplica aos nossos dias de hoje. Nós somos uma geração totalmente diferente. E o Deus não é diferente, o Deus é o mesmo. Só que hoje nós não vivemos dente por dente e olho por olho. Hoje nós não ganhamos, conquistamos as coisas à espada. Desde o começo do mundo que as guerras estão aí, os acontecimentos estão aí, mas as pessoas, amado, querem trazer para os dias de hoje. Tem pessoas por aí se dizendo que é de Deus, que nós estamos vivendo os últimos dias da profecia de Daniel. Não, amado. Como nós estamos falando aqui, o pecado foi aniquilado na cruz. Então, não há pecado no homem. Não existe pecado no homem. O pecado foi imputado aonde? Na carne. E é totalmente diferente. E nós vamos ver aqui, nesta mensagem de hoje, que o pecado que foi imputado na carne, o que é? Lógico que nós não podemos deixar, amado, nos levar pelas concupiscências da carne, as vontades da carne. Amém? Por quê? Porque você planta e você colhe. Não é a lei da semeadura? Então, amados irmãos, a mão de Deus ela continua sobre todos, abençoando, cuidando, curando. Mas isso não pertence ao homem. O pecado daquele povo, como falei, não era o que muitos pensam hoje, trazem para os dias de hoje. Aquele povo, amado, era atingido por quê? Por causa que eles, amados, viviam sobre a lei. E todo aquele que descumprisse a lei ou fosse contra, o que acontecia? Era um transgressor da lei. E foi por isso que Jesus foi condenado à morte de cruz. Por quê? Justamente por ser acusado de transgredir a lei. Amém? Então, abra a sua Bíblia aí em Colossenses, para a gente entender. Colossenses no capítulo 1. Amém? Colossenses capítulo 1.
no versículo 13 e 14. Amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha só, amado, essa passagem aqui em Colossenses. Não é que fomos nós, amém? Foi aquele povo. Esta mensagem era para aquele povo, porque nós não estávamos lá. Nós não passamos por aqueles momentos difíceis. Nós não passamos pela destruição do templo. Nós nunca fomos transgressor da lei. Amém? Aquele povo, sim. O que muitos não entendem, amado, é isso. Eles não fazem separação. Confundem tudo. Misturam graça com lei. E aí não sabem o que é que fazem. E muitos, amado, têm até o conhecimento, têm o entendimento, têm a sabedoria de Deus. Mas, porém, por medo de perder o status, por medo de perder a posição, o que é que faz? Encobre essas verdades aos irmãos. Deixa os irmãos sem compreensão. Mas, como diz o Espírito Santo, aquele que é falho, né, de sabedoria, de entendimento, ele peça a Deus e Deus nos dará sabedoria. Amém? Então ele diz no versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Tá vendo? Aquele povo foram remidos, amado. O pecado foi imputado aonde? Na carne, não é verdade? Cristo imputou o pecado na carne, encravou. Amém? Pondo fim, amado, à lei. Aquela lei que assolava, que matava quando tinha ali a sua sentença, né? Era sentenciado. Então, uma pessoa que transgredisse a lei e chegasse ali perante os sacerdotes, amados irmãos, o que acontecia? Aquela pessoa era condenada. Ou condenação para matar, ou então aquela pessoa era açoitada. E por aí ia. Mas graças a Deus que Jesus foi à cruz do Calvário e ali, amado, cumpriu tudo aquilo que eu não podia cumprir, tudo aquilo que eu não podia fazer, e me tirou, amado, não só a mim como a você também, nos livrou da condenação da lei, nos tirou o peso que nós não podíamos suportar. É por isso que hoje, amado, nós vivemos em perfeita harmonia, porque Cristo nos deu esse direito, amém? E nos chama hoje de filhos, amado. Graças a Deus. Romanos 8. Livro de Romanos, no capítulo 8, por favor. Olha só. Romanos 8, 38. Isso mesmo? Romanos 8, 38. Olha só o que diz. Acho que muita gente já passou por esta parte, né? Esta mensagem aqui de Romanos 8, 38. Ele diz, olha só. Cristo nos livrou, imputou o pecado ali na cruz, venceu toda a lei, cumpriu toda a lei sem deixar nenhum tio, sem deixar nada para o homem cumprir. E como sempre tenho dito a vocês, deixou ali de 613 mandamentos, sobraram 2, né, para que fossem cumpridos entre os homens. E muitas das vezes o que acontece? Nós não vemos as pessoas ter mais amor uns pelos outros. Pelo contrário, nós vemos pessoas matando uns aos outros. E hoje isso está tão banal, como se fosse uma coisa normal, as pessoas tirar a vida uns dos outros, né? Mas olha só, que nada, lembre-se desta passagem, dessa mensagem que eu vou te mostrar agora aqui, que nada vai te afastar de Deus, que nada vai te afastar do amor, nem tudo que você imaginar que te afaste de Deus, você vai ver agora aqui comigo em Romanos 8, 38. Olha só,
Porque estou certo de que nem a morte, olha, vai anotando aí, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí me diga, amados irmãos, todas essas coisas que você ouviu aqui agora, o que é que te afasta de Deus? O que é que você está fazendo para você se sentir distante de Deus? Amados, entenda uma coisa. Como falei 8 dias atrás, muitos amados irmãos que me encontram dizem: ô irmão José, eu estou afastado de Deus. Ô irmão José, eu estou afastado, eu estou desviado. Como sempre tenho dito. E essa pessoa tem isso como um pecado. Como se ela estivesse distante de Deus ao ponto que não consegue mais viver. Então essa pessoa diz que está afastada de Deus. Mas não tem como, amado. Nada nos separa do amor. Deus, ele nos ama, amado, sem precisar que a gente faça algo para ele. Ah, mas eu oro, Deus ama mais aquele que ora. Ah, mas eu prego, Deus ama mais aquele. Não, amado. O amor de Deus é incondicionalmente. Ele ama a cada um de nós da mesma forma que ele ama o Filho. Ele nos ama, amados irmãos. A ponto, olha só que tamanho de amor. Ele nos ama ao ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. Por sacrifício, né? Entre aspas, por nós, eu disse nós, mas dali daquela morte de cruz, amado, nós fomos aproximados, né? Como muitos ficam aí até hoje pensando: ah, mas o pecado isso e aquilo. Não, amado. Aquele pecado que tinha aquele povo não se aplica a nós hoje. O pecado foi imputado aonde? Na carne. E eu vou te mostrar aqui na palavra que o pecado que foi imputado na carne é totalmente diferente daquele pecado que as pessoas imaginavam, né, ter. Aquele pecado daquele povo da primeira era, como te falei, era onde? A transgressão da lei, amado. Então, hoje, depois que Cristo foi à cruz do Calvário, que ressuscitou, amado, que o pecado foi imputado na carne, cravado na carne, então é totalmente diferente. E eu vou te mostrar aqui agora, amém? Lembre-se de uma coisa, esteja certo disso, de Romanos 8, 38 e 39. Nada poderá te afastar de Deus. Você não pode se esconder onde quiser, mas o amor de Deus, amado, por você é muito grande. Não desista dos seus sonhos, não desista, amado, da sua vida. Não procure caminhos tortuosos para andar, porque senão você vai colher, amado. E Deus, ele não julga ninguém, como tem muita gente que diz: olha, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida, porque você está bebendo, porque você está... Não, amado. Deus não é pesado com ninguém. Pelo contrário, amado. Deus, ele não se mete, amém, na carne do homem, no desejo da carne do homem. Amém? Deus, ele cuida do nosso espírito. É por isso que sempre digo a você que em nós não há pecado, porque o que habita em nós, amado, é puro, é limpo. Amém? Não há pecado, não há falhas, é perfeito, que é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Olha só, vou te mostrar aqui Gálatas, no capítulo 5, livro de Gálatas, por favor. Capítulo 5, nós já vamos encerrar, amém? Para você ir para seu lar aí tranquilo, em paz, em segurança. Gálatas no capítulo 5, no versículo 19. Olha só, o pecado daquele povo era a transgressão da lei. E hoje? Olha só, hoje o que é o pecado do homem?
Olha só o que acontece. Porque as obras da carne são manifestas. Obra de quem? Do diabo ou da carne? Da carne, né? As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo, amados irmãos? Não herdarão o reino de Deus, não viverão o reino de Deus. Ah, irmão, o senhor está dizendo que... Não, amado, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nós já estamos no reino de Deus. Amém? Estamos vivendo o reino de Deus. Graças a Deus. Então, o pecado, amado, que foi imputado na carne do homem hoje, não é a transgressão da lei como muitos, até hoje, né? Ah, mas se você não aceitar a Jesus, ah, mas se você não fizer isso, você está em pecado, você está... Não, amado. E essas coisas que te falei aqui agora, essas manifestações da carne, amado, isso está em todo mundo. Seja essa pessoa crente, não crente, ateu, seja essa pessoa o que ela quiser ser na vida, isso aqui vai estar presente, amado. Todo ser humano tem falhas. Ah, não, mas eu sou pastor, meu pastor é um homem de oração, não aceito que o senhor diga que meu pastor é um pecador. E não é pecador, amado. Eu estou dizendo que nele há transgressão da carne. Pecador, amado, não existe mais. Esta palavra não te pertence. O que está acontecendo hoje no mundo não é espíritos malignos que está fazendo com que as pessoas façam as coisas erradas. Pelo contrário, é só aquela carninha lá ativada, os sentimentos, né? Ali os nervos, a flor da pele, e você termina até cometer um suicídio, ou até mesmo cometer um assassinato. Tudo isso, amado, é imputado como o quê? Como obras da carne, e não como pecado. Como muitos, né, dizem, não, mas vamos para a igreja, que lá na igreja lá tem sessão de descarrego, lá tem culto de cura, tem culto de libertação. Amado, nada disso vai adiantar. A sua carne ativada, amado, não tem oração, não tem sacrifício, não tem campanha, não tem propósito. Tudo que você fizer vai ser inútil. Mas desde quando, amado, você se coloca diante de Deus e você mesmo conversa com Deus sem precisar de A ou B intermediar a Deus por você, amado, é totalmente diferente. Quando você quiser realmente se libertar de algo, não procure o homem, procure a Deus. Amém? Não, mas eu tenho que ir para a igreja, porque lá na igreja eu vou me tornar um dizimista fiel e Deus, através disso, vai me abençoar. Não, amado, tu já és abençoado com todas as sortes de bênção. Amém? Com todas as sortes de bênção, já és abençoado. Não precisa de muito, amado. Só precisa abrir a mente. Como falei há 8 dias atrás, amado, a libertação hoje, a pessoa tem que ser liberta da mente. A salvação, né? Você tem que salvar sua mente do que você escuta, do que você ouve. Ah, não, mas eu vou, irmão, para a igreja porque lá o pastor vai... Não, amado. A igreja de Cristo é você. Não é errado, amado. Não é errado congregar. Amém? Não é errado você estar em um espaço chamado igreja para ouvir a palavra. Não é errado. Errado é você dizer que aquele lugar é o lugar que Deus habita, o lugar que Deus está. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. E quando estamos reunidos, como nós estamos aqui agora, como igreja de Cristo, aí é totalmente diferente. Nos reunimos para fazer uma reunião racional, uma reunião essa de entendimento, de compreensão,
para que você entenda. Não um culto que, mas hoje o culto é de louvor a Deus e o pastor pregador hoje vai ser fulano. Não, e fulano vai ter oportunidade disso, daquilo. Não, mano. Não precisa, como falei e volto a falar. Amado, para fazer algo para Deus, ainda que você queira chamar de obra de Deus, eu digo para você e vou repetir, não precisa, amado. Não precisa de nenhum real. Como falei, amado, tem tanta gente sofrendo, passando necessidade, e dentro desses templos religiosos, dentro das igrejas, e dizendo que está feliz porque tira 10% do seu salário. E aí vai para onde esse dinheiro? Para o fundador do ministério, né? Amado, o Ministério Nova Sião, nós não trabalhamos dessa forma. Eu não tenho nada contra quem tira 10% do que é seu, quem tira 20%, quem tira 30%, quanto puder tirar e quiser entregar a quem queira. Eu só digo a você que isso não vai nem aumentar e nem diminuir a sua fé, e nem você vai ser abençoado mais do que os outros, ou deixará de ser abençoado. Amém? Só digo que é ineficaz. Isso era um ato, uma obra da lei. E isso não se aplica mais. Amém? Porque nós não temos mais um sacerdote levítico. E isso, o dízimo era para isso, era para os levitas. Amém? Até isso era uma transgressão. Se alguém plantasse naquela época e não tirasse 10% do que era seu, isso também era imputado como o quê? Como pecado, como transgressão. Era a transgressão da lei. Por quê? Porque isso acontecia, mano. A lei, como falei, estava no seu vigor. E hoje as pessoas trouxeram, muitos, né, adotaram esse método de fundar igrejas para lucrarem, ganharem dinheiro. E eu vejo muitos por aí dizendo, amado, não, mas é para a obra do missionário, é para a obra do presbítero, do pastor, e isso, e precisa disso. E eles fazem questão, muitos, amados, de fazer o quê? De alugar pontos. Não, nós vamos alugar um ponto, porque isso, porque aquilo. E termina, amado, dizendo que aquele local é a casa de Deus, e não é. Lembre-se de uma coisa, o único local que Deus habita e mora é em você. O espaço onde nós estamos, entre quatro paredes, reunidos como igreja, não há nada de santo. Mas lá na igreja o altar é consagrado a Deus, o altar é de Deus, e somos. Somos sim, Ele mesmo, o próprio Deus nos consagrou. Amém? Como os filhos. Altar de Deus é você. Não é um espaço e ali tem ou de madeira ou de cimento. Ali não é o altar de Deus. Mas aqui nesse altar só sobe quem tiver na fé, quem tiver na unção, sem pecados. Tem nada a ver, amado. Não há nada de santidade. Santo é você, por quem você habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. E para nós concluir a nossa mensagem de hoje, lembre-se que você não tem pecado. O que tem acontecido com você são obras da carne. Amém? Que elas são manifestas. Como falei, e aí é imputado um monte de coisa nas obras da carne, e aí fica alguém, né? Outros dizendo, isso é demônio, isso é espírito ruim, é a terça parte dos anjos que desceu do céu com Satanás. Isso nem sequer aconteceu, amado. Amém? Mas está escrito, irmão, o senhor não lê a Bíblia, não? Leio, porém, com os olhos iluminados e mentes iluminadas. Mas da forma que você lê, você vai entender da forma que está escrito, não é verdade? Como muitos, né? Aí tem o título de pastor e quer descer isso goela abaixo nas pessoas. Não, sim, a terça parte dos anjos, e isso e aquilo, quem é que faz o homem errar? Aí eu vou e digo essa mesma pergunta que Jesus ouviu, fizeram a Jesus e perguntaram, mestre, quem é o nosso maior inimigo? E Jesus respondera para eles o seguinte, quem é o nosso maior inimigo? Quem é o inimigo de vós? É vós mesmo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. O inimigo do homem não é aquele que vem voando e entra dentro do homem e faz ele fazer todo tipo de coisas ruins.
E ficam pessoas, amado, até hoje imaginando dessa forma. Fulano tá com tranca-rua, tá com 7 facadas, tá com Zé Pilintra, fulano tá com Maria Padilha, fulano tá com Pombagira. Olha, ela foi para a igreja esses dias, o pastor orou, menino, mas foi tanto demônio que só a misericórdia de Deus amado. Tanta carne, a carne ativada a um ponto, amado, que a pessoa chega ao extremo e achar que realmente está endemoniada. Você já viu uma pessoa com ódio, com raiva? Multiplica-se, né, ali a sua força. Por quê? Porque o que aquela pessoa está sentindo, está passando naquele momento, não há nada de bom. Só tristeza, só ódio, só rancor, só mágoas. Então essa pessoa termina o quê? Com a sua carne ativada ao ponto de ser taxado como um demônio. Como muitas vezes eu já vi muita gente dessa forma, amém? Muita gente querendo dizer que está endemoniado. Mas lembre-se de uma coisa, não é pecado, isso são manifestações da carne, amém? E para nós encerrarmos, Romanos capítulo 6, volta lá em Romanos, graças a Deus, Romanos capítulo 6, para a gente encerrar. É muito gratificante estar aqui com vocês, amados irmãos, trazendo da parte de Deus conhecimento, amém? Para que você fique atento, para que você não gaste o seu suado dinheirinho com aquele que não é pão, amém? Para que você fique esperto, para que você aprenda que pecado e transgressão da lei é duas coisas totalmente diferentes. Para que você aprenda que o que há hoje no homem não é o pecado, e sim transgressão perdão. O que há no homem hoje é o quê? Eu falei para você, carne ativada, amado. Isso são manifestações da sua carne, amém? Ah, não tem nada a ver com o diabo, não, irmão, tem não. Tem nada a ver com espíritos malignos, tem nada a ver com espíritos ruins, amém? Então, para a gente encerrar, Romanos 6, no capítulo 6, no versículo 6 em diante. Amém? Vamos ler? Olha só. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Olha só, amado. O velho homem, que muitos dizem, não, mas o velho homem vai ficar nas águas. Quando você aceitar a Jesus, que você for batizado nas águas, o velho homem fica lá. Será, amado, que fica mesmo? Vamos ler, né? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não vivamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha só, o pecado está morto ou não está? A transgressão da lei acabou ou não acabou? Acabou, amado. Por quê? Porque Cristo, ele é o fim da lei. Amém? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, olha só que interessante. Cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Ao 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas se vós para Deus em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Olha só. Você está vendo a diferença? E Paulo adverte aqui aquele povo romano, olha só, o pecado acabou, deixou de existir, Cristo venceu. Mas vós tenhais cuidado com as obras, né? Para ser mais claro, com as obras da carne.
Por quê? Porque as obras da carne, amado, elas são manifestas e é imputada a muitos hoje como pecado, como demônio. O que era para o povo religioso, o pecado é aquela pessoa beber, pecado é para aquela pessoa matar, roubar, se prostituir. Tudo isso para um religioso isso é imputado como pecado. Aí a pessoa diz entre elas, né? Não, eu agora aceitei a Jesus, eu não bebo mais, eu não fumo, eu não jogo mais bola, eu não visto mais short, eu agora sou de Jesus. Tem nada a ver, amado. Você pode estar pelado no meio da rua, do jeito que você nasceu. Cristo vai olhar para você, amado, e vai ver espírito aperfeiçoado. Ele não vai ver em você carne. Amém? Ele não vai ver, ele vai olhar para você, ele não vai ver pecado. Ele vai olhar para você e vai ver um espírito justificado, limpo, puro, aperfeiçoado. Amém? Não é da forma que você... Ah, mas eu estou lendo... Você está lendo a Bíblia como? Como se fosse uma receita de bolo? Você está respeitando o tempo, a época para quem foi escrito. Porque se você não tiver, amado, lendo a Bíblia dessa forma, você não vai compreender nunca. E não existe na Bíblia interpretação de texto. Amém? Nós não estamos lendo simplesmente um texto. Apesar de há texto e contexto, mas o que requer é compreensão, é mente ativada, olhos iluminados, para que você leia, compreenda, amém? E passe aos demais. Amém, amados? Então, graça e paz a todos, fiquem com Deus, foi um prazer estar com vocês até nesse momento e até sábado que vem e domingo, se assim Deus o permitir. Amém? Se não for acontecer a reunião de domingo que vem, eu postarei um vídeo ou então mandarei uma mensagem avisando. Amém, amados? Que assim a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Fiquem na paz e até a próxima.